Ele atirou pela janela. A poucos metros, os russos tentavam o cercar. Era mais uma onda de ataque, uma em que o ucraniano estaria cara a cara com os adversários, a ponto de que pudessem ouvir suas últimas palavras. Durante um ataque noturno, os soldados de Kiev foram cercados pela artilharia russa, enquanto tentaram se aproximar dos defensores russos. Em outro momento da guerra, os esquadrões de Moscou já haviam se organizado para entrar em posições ucranianas, tentando cercar os defensores. Os drones de Moscou estavam sempre observando, muitas vezes vendo os ucranianos distraídos. Uma mensagem colocou uma equipe de ATGM em ação, mirando na trincheira inimiga. Era o início das batalhas rumo a Toretsk, um novo rumo da guerra. A guerra na Ucrânia tem, periodicamente, o nome de cidades em destaque, quando as forças russas concentram seus confrontos em certas regiões. Bakhmut foi uma das mais famosas e a batalha que mudou o fluxo da guerra, com novas estratégias criadas pelo Wagner Group que permitiram a tomada de Soledar ao norte e depois a conquista completa de uma das principais fortalezas ucranianas em 2023. Essa tomada deu espaço para combates contra cidades próximas como Toretsk, mais ao sul. A Batalha de Toretsk começou apenas em 2024. Antes de se concentrar na cidade, os russos fizeram uma intensa campanha que terminou com a tomada de Avdiivka. Essas vitórias avançaram as conquistas de Moscou, mas, segundo um de seus próprios correspondentes de guerra, a um custo alto, talvez 10 mil baixas apenas no período de poucos meses em que os esforços foram direcionados, sem contar todo o tempo anterior de luta na região, onde o conflito persistia desde 2014. Era comum se esquecer que a guerra começou em 2014, com a Rússia financiando grupos separatistas e colocando seus soldados na Ucrânia. Assim, quando nomes surgiam nas manchetes, parecia que as lutas na direção de uma cidade ocorriam apenas em 1 ou 2 meses. Toretsk era um exemplo disso. Todo o contexto para os russos lutarem naquela direção começou ainda em 2014, com a tomada de Orlivka. Em abril de 2014, separatistas pró-russos conquistaram várias cidades no Oblast de Donetsk, incluindo Orlivka. Eles capturaram edifícios-chave, detiveram o prefeito e sequestraram autoridades locais. Nos dias 21 e 22, ocorreram intensos combates com as forças ucranianas recapturando partes da cidade, mas os separatistas mantiveram o controle. Em 28 de julho, Orlivka estava cercada por tropas ucranianas, mas os rebeldes resistiram. Em junho de 2015, a cidade permanecia a 10 quilômetros da linha de frente, com seus subúrbios sob o controle ucraniano. Em novembro de 2017, a Ucrânia recapturou vilarejos a oeste de Orlivka. As batalhas eram menos famosas, mas ainda eram difíceis nessa época. Mesmo sem os drones, que se tornaram a praga da infantaria e dos batalhões mecanizados, houve lutas ferrenhas em torno de Orlivka. Os rebeldes mantiveram uma defesa constante para evitar que a cidade fosse conquistada pelos ucranianos. Os disparos dos rifles e metralhadoras eram ouvidos de longe, a ponto de espantar muitos habitantes locais. A artilharia ucraniana tentou revidar contra os russos, atingindo seus obuseiros. Os drones foram usados quase que exclusivamente para reconhecimento em uma época em que se pensava pouco nos seus tipos de uso conforme ocorreria mais tarde no conflito. O fogo saiu do rifle em fúria na manhã do dia 18 de fevereiro de 2022. Um esquadrão de forças especiais ucranianas foi emboscado nos arredores de Orlivka. Os sons de tantos disparos tomaram conta da manhã gelada. O homem ferido rolou pelo chão, incapaz de se mover. Ficou parado, respirando com dificuldade. A câmera gravando o som de seus pulmões, puxando o ar em sofrimento, até um de seus colegas aparecer para o resgatar. Era o início da invasão da Ucrânia pela Rússia. As forças separatistas armadas por Moscou
mais precisamente tropas da República Popular de Donetsk, ou DPR, dispararam seus ATGM contra as forças ucranianas. Esses grupos usaram Orlivka como base para aumentarem a intensidade de combates que já vinham acontecendo há 8 anos. Os aviões Su-25 russos voaram sobre as posições ucranianas nos arredores da cidade, mostrando que os combates agora seriam em outro nível. Suas bombas desceram sobre os soldados que até aquele momento não estavam acostumados com esse novo nível da guerra. Isso levou ao abandono de algumas das posições ucranianas. Essas trincheiras foram rapidamente tomadas pelos russos, adaptando-as para serem suas próprias posições defensivas. Os ucranianos bombardearam esses locais, tentando deter qualquer avanço das forças separatistas, agora com apoio total das forças armadas de Moscou. As bombas estouraram, aumentando o som do medo nos habitantes que ainda insistiam em viver em Orlivka. Um depósito de munição russo chegou a ser atingido, aumentando o número de colunas de fumaça nos arredores. As explosões secundárias criaram o pânico entre os civis. Essas pessoas filmaram os mísseis ucranianos batendo contra as posições dos separatistas. Mesmo vivendo por tanto tempo perto do fronte, elas sabiam que as batalhas agora em 2022 eram bem diferentes dos últimos 8 anos. Um tanque russo apoiando os separatistas surgiu para atacar as posições ucranianas. O 5º Regimento de Assalto da Ucrânia enviou seu próprio tanque para disparar contra essa máquina. O blindado russo foi atingido em cheio. A 3ª Brigada de Rifles Motorizados do DPR colocou sua artilharia para funcionar contra as defesas ucranianas que persistiram ao redor de Orlivka. Eram disparos vorazes contra os homens. Os golpes bateram no solo perto das trincheiras. Os soldados de Kiev foram consumidos no meio da fumaça. Todo lugar em que tentaram se esconder recebeu mais pólvora. Não havia nada que pudessem fazer contra uma artilharia poderosa e renovada que apareceu no campo de batalha. Os helicópteros russos, como o Ka-52, dançaram nos ares livremente, disparando seus foguetes. Aquela apresentação horrenda sobre os soldados enfraqueceu corações que viram homens queimados ou dilacerados por tantos disparos. Os ucranianos ainda tentaram se defender quando os assaltos começaram. Esquadrões grandes de russos cercaram as trincheiras. Os defensores colocaram as AKs sobre os buracos. Eles esvaziaram seus carregadores na direção dos russos. Porém, a coordenação do esquadrão de ataque era boa. Eles se aproximaram lentamente até cercar os defensores solitários ou em pequenos grupos. Muitos deles se renderam. Algumas vilas ao redor de Orlivka, tanto ao sul quanto ao norte, foram dominadas em 2022. Naquela época, porém, o fronte não se expandiu muito na direção de Toretsk. Os russos focaram no que estava em volta, tendo ainda que lidar com a ofensiva que permitiu a retomada de muitos dos territórios por parte dos ucranianos naquele mesmo ano. Os separatistas da DPR conseguiram manter um controle firme sobre Orlivka, tanto que fizeram uma mobilização na cidade, recrutando 6.000 soldados. Isso, aliado ao êxodo devido à guerra, tornou a população masculina quase extinta em Orlivka devido à mobilização para o exército de ocupação. Os drones que se tornaram tão famosos nessa guerra também fizeram suas aparições iniciais perto de Orlivka. Um russo entediado, longe dos grandes pontos de tensão da guerra, talvez agradecendo por não estar perto de Bakhmut, estava se julgando protegido em uma posição alta. De lá do céu, o drone kamikaze mirou na figura solitária, desceu explosivamente sobre o abrigo do russo. Ele sobreviveu e correu para outro lugar, tentando imaginar que Zunido era aquele que antecedeu a explosão. Teve a oportunidade de ainda ouvir mais uma vez, experimentando o início do uso em massa dos drones kamikazes. As batalhas perto de Orlivka ganharam novo ânimo depois da queda de Bakhmut em maio de 2023. Os russos podiam procurar mais território, testar outras defesas ucranianas.
tanto que seus kamikazes voaram para dentro das trincheiras inimigas. Alguns mergulhos seguidos atormentaram os defensores. Os primeiros vestígios de mudança surgiram com esses ataques. Um BMP-2 ucraniano trabalhou com seu canhão automático de 30mm contra as posições russas, aproveitando-se de uma colina. As metralhadoras da DPR haviam montado seus ninhos dentro de torres do sistema de mineração de Orlívica. Os drones kamikazes explodiram dentro desses lugares, tão altos que nem havia chance de os soldados lá dentro conseguirem escapar a tempo se não estivessem perto de uma das apertadas escadas. Era um momento de poucos assaltos na região. Os drones e a artilharia dominaram os céus, arrebentando-se contra as posições de defesa. Os russos enviaram o que tinham disponível no momento para eliminar os soldados de vigia em volta de Orlívica. Os ucranianos sofreram também com os disparos dos BM-21 Grad. Esses lançadores de foguetes eram rápidos em seus disparos. De acordo com Kiev, algumas vezes eles foram usados de dentro de áreas residenciais em Orlívica. Muito tempo depois, os ucranianos fizeram seus drones dançarem sobre a artilharia russa, desferindo ataques certeiros. A farta munição do Grad explodiu, acabando com qualquer chance de conserto do equipamento. Os ucranianos também conseguiram atingir depósitos de combustíveis das forças de Moscou. As forças de Kiev também tinham seus próprios lançadores. Os HIMARS haviam chegado no campo de batalha, sendo um dos grandes destaques em 2023. O drone encontrou um caminhão militar Ural 43320 levando munição e homens para uma posição de artilharia. Os HIMARS colocaram seus projéteis para voar, explodindo no meio dos russos. A destruição se expandiu na área. Quando a fumaça sumiu, os corpos inertes dos homens da artilharia estavam expostos no chão. Os drones pesados dos ucranianos já haviam entrado em atividade nessa época. Chamados de Baba Yaga pelos russos, devido ao mito do folclore eslavo da poderosa bruxa da floresta, eles voaram carregando explosivos pesados. A 100ª Brigada Separada Mecanizada da Ucrânia conseguiu identificar os 2S Pion perto de Orlívica. Essa artilharia russa vinha causando sofrimento aos ucranianos. Um 2S-7 era um canhão autopropelido de 203mm. Desenvolvido pelos soviéticos, seu alcance efetivo era de 37 km. Não era à toa que podia atingir facilmente as posições ucranianas perto de Orlívica. O Baba Yaga sobrevoou a artilharia russa. Um comando do operador soltou os projéteis e deixou a gravidade fazer seu trabalho. As explosões consecutivas acabaram com os equipamentos. O 205º Regimento de Assalto da Ucrânia fez um assalto a uma posição russa sob fogo pesado. As bombas e RPGs russos estouraram ao lado da trincheira, enquanto os ucranianos percorreram o espaço apertado, tentando chegar nas posições onde ainda havia soldados russos. Os soldados sentiram o calor das explosões bater sobre seus corpos. Os ouvidos estavam quase ensurdecidos após tantos choques próximos. Aos poucos, eles foram se aproximando. Os drones ucranianos deram informação para que a artilharia ucraniana colocasse fogo sobre os russos. Os soldados foram passando pelos labirintos, colocando os rifles a cada curva, enquanto as explosões continuavam ao seu redor. Ao perceberem o inimigo próximo, lançaram uma granada que estourou entre os corpos espremidos na trincheira. Mais granadas foram lançadas, até o combate ser encerrado com a fuga dos russos. Poucos confrontos aconteceram perto de Orlívica se comparados com outras áreas, mas a região ainda continuava a esquentar, a ponto de, em 2024, os russos lançarem ainda mais fogo sobre os ucranianos. O russo observou os ucranianos em um momento de tédio na trincheira. A guerra nem sempre era apenas a fúria tempestuosa sobre a cabeça dos homens. Às vezes o silêncio tomava o campo de batalha e aqueles momentos podiam fazer um soldado se descuidar. Os ucranianos não perceberam que os russos estavam na linha de árvores oposta,
mirando seu ATGM. O míssil guiado foi disparado. Ele explodiu entre os ucranianos, encerrando o tédio assim como algumas vidas. O segundo disparo veio logo depois. Mesmo com um impacto distante, um dos ucranianos caiu abalado com a onda da explosão. Isso aconteceu perto de Pivinityn, a cerca de 11 quilômetros de Orlivka. Naquele rumo, havia algumas vilas pelas quais os russos precisavam passar para chegarem a Toretsk, um de seus novos objetivos em 2024. Agora, a tempestade de fogo seria farta na região. Os drones de Moscou abismaram-se contra bases ucranianas dentro da vila. Esses pontos destruídos começaram a desestabilizar as defesas de Kiev. Os russos foram bombardeando tudo no caminho, inclusive a vila de Sumy, que suportou impactos potentes. Os drones russos arremessaram o VOG-30D contra as trincheiras adversárias em Sumy. A VOG-30D, introduzida em 2013, era uma granada russa de 30 mm projetada para os lançadores AGS-17 e AGS-30, oferecendo alto impacto em combate. Os ucranianos bem que tentaram impedir esse avanço usando seus drones. Veículos russos explodiram, mas outros vieram. A artilharia obliterou Sumy ao longo de agosto. Em pouco tempo, os drones russos já estavam voando aos montes dentro de Pivinityn. Sumy já era um dos pontos de apoio para esses ataques. Sistemas de vigilância ucranianos começaram a ser destruídos para facilitar o avanço das tropas. As trincheiras foram bombardeadas seguidamente. Aos poucos, essas defesas ucranianas foram esvaziadas pela artilharia e pelos drones russos. A movimentação dos militares de Kiev aumentou dentro de Pivinityn, sempre seguida pelos olhares russos. Os espiões nos céus os observaram até encontrarem as bases que foram bombardeadas brutalmente. Repetidamente, os soldados russos entraram em Pivinityn. Os morteiros ucranianos lançaram fogo contra esses homens, aumentando a destruição da vila. Os soldados precisaram segurar posições, descarregando tudo o que tinham contra as ondas de esquadrões russos que não paravam de chegar. As AKs esvaziaram os carregadores para afastar os adversários. Mesmo assim, eles continuaram se aproximando. Os soldados mantiveram a atenção, tentando ver ou ouvir os passos dos russos se esgueirando. Mais inimigos se aproximaram. Um deles se expôs demais. Recebeu a carga completa da AK. O gatilho pressionado soltou os projéteis seguidamente contra o corpo do russo, ajustando os tiros até finalmente a carne ser rompida e seu último grito ser ouvido. Aquelas ondas não serviram somente para tomarem posições. Se não conquistassem as defesas-alvo, ao menos expunham os ucranianos. Os soldados esperaram pela queda das bombas. A primeira veio pouco tempo depois, caindo bem perto, mas gerando apenas uma risada aflita dos ucranianos. A segunda caiu em cheio na casa. Os homens bateram contra o chão, as paredes tremeram. O mundo escureceu por um segundo antes que um dos soldados se levantasse. Ele chamou pelo outro e confirmou que o companheiro ainda estava vivo. O corpo de um dos russos ficou exposto na frente da posição dos ucranianos. Provavelmente ficaria ali até que a zona de combate esfriasse. Isso poderia demorar um pouco, pois os russos não pretendiam desistir da sua caminhada para Toretsk. Enquanto isso, um soldado apodreceria ao ar livre, servindo como fonte de alimento para os animais que ainda vagavam pela vila. Assim, tragicamente, a guerra alimentava com fartura cães e gatos cujos lares ela mesma tratou de destruir.